Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial, aqui do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso virtual jurídico preparatório para concursos públicos do país. Uma boa noite para todos vocês. Sandra Marinho, Ronald Marques, Carol Santos, Davi Monteiro da Silva, o nosso mediador no chat, Jorge Oliveira, André Pitangueira, nossa aluna do Estudo Acompanhado. Pessoal, estava no estudo acompanhado, aí teve uma questão de troca de estúdio, tá? Tava num aquário e vim para cá. Vamos lá, o dia foi movimentado hoje, o dia foi muito movimentado. Pessoal, vamos para as teses do STJ sobre diversas leis penais especiais aqui no nosso curso para delegado de polícia civil, aliás, curso para delegado de polícia, curso para o concurso de delegado de polícia, melhor, curso de legislação penal especial para o concurso de delegado de polícia, assim fica melhor. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar pelo meu Instagram lá no @delegado Sérgio Baltzer, tá? Tá aí Rodrigo Fragoso, Johnny Totino, Leidiane Barbosa, Dan Sorrá. Então, vamos que vamos. Pessoal, nós vamos começar pela lei de lavagem de capitais, tá? Então, lembrando, lei de lavagem de capitais, hoje, a lei de lavagem de capitais, vocês precisam saber para a prova, é a 9.613 de 98, nós estamos ao vivo e em definitivo, em Brasília, 9.000, ixi, essa caneta é aquela ruim, sol, precisa me ajudar. Olha lá, pessoal, precisa só vir aqui, eu vou deixar no slide para vir, ficou naquela tinta ruim. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa causa duplicada. Pessoal, eu não lembro se foi promotor de justiça em Goiás ou delegado de polícia civil em Goiás. Justa causa duplicada, tá? Então, nós estamos vendo teses do STJ para os concursos de delegado de polícia, tá? Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa causa duplicada, indicando lastro probatório mínimo em relação ao crime de lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente. Tudo bem? Então, infração penal antecedente. Infração penal antecedente. Turma, antigamente, e vocês verão isso hoje, antigamente nós tínhamos um rol taxativo de crimes. Vocês verão hoje, nós tínhamos um rol taxativo de crimes. Eram os chamados crimes antecedentes. Tá? A lei foi alterada em 2012. Por quê? Você tinha uma dificuldade em se aplicar a lei de lavagem de capitais na prática. Tudo bem? Então, eu, Sérgio, só posso autuar alguém por lavagem de capitais, eu só posso indiciar alguém por lavagem de capitais, certo? Eu só posso indiciar alguém por lavagem de capitais se houver um crime antecedente. Tudo bem? Então, se a gente fizer um esquema aqui, ó, cor da tinta, acho que se eu usar a preta é melhor. Então, vamos lá. Eu só posso autuar alguém, indiciar alguém, processar alguém por lavagem de dinheiro tá? Se eu tiver uma infração penal antecedente. Tudo bem? Aí eu consigo falar na lavagem de capitais. Lembrando, pessoal, prova de concurso, o pacote anticrime inseriu na letra da lei, colocou na letra da lei 2 meses de investigação
tá? Hoje, para se investigar a lavagem de capitais, eu posso usar a ação controlada. Já tinha, mas não era de maneira expressa. E a infiltração de agentes. Então hoje, pessoal, eu posso usar, eu como delegado posso usar a ação controlada e a infiltração de agentes por conta do pacote anticrime. Ação controlada e a infiltração de agentes são dois meios de investigação. São meios de investigação que podem ser usados para se apurar a lavagem de capitais. Tudo bem? Já foi cobrada em prova a questão da justa causa duplicada. Não, pode deixar só, obrigado, da caneta. Vamos com a canetinha na cor preta. Rodrigo Fragoso, esse tema foi da discursiva da prova da Polícia Civil. Obrigado, Sol. Pedro Paulo, crime parasitário, exato. Vianney Nascimento, meu amigo, seja bem-vindo. Johnny Totino, até meia-noite. Vamos lá. Turma. Justa causa duplicada. Questão do lastro probatório mínimo. Questão do lastro probatório. Por quê? Eu preciso ter elementos de informação, elementos informativos em relação ao crime de lavagem de capitais e em relação à infração penal antecedente. Então, vamos imaginar, hoje sai uma matéria no Metrópolis de um criminoso que ele lava dinheiro para várias facções criminosas no país, tá? Bom, eu tenho o tráfico de drogas, certo? Então, tráfico de drogas, 33 caput. Tenho também a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Tudo bem? Bom, e aí, o que é arrecadado, o dinheiro todo obtido com a venda das substâncias entorpecentes em todo o território nacional, certo? O que acaba sendo feito? Os narcotraficantes, eles vão investir os valores obtidos com o narcotráfico. Detalhe importante para vocês todos. Eles adquirem embarcações, aeronaves e veículos, armas de fogo, bens, móveis e imóveis. E aí, vocês têm que se lembrar que além da lei de lavagem de capitais, vocês precisam para as próximas provas, eu queria que vocês memorizassem o artigo 60 e seguintes, tá? Depois que caiu na prova de delegado de Polícia Civil do Pará, para o candidato diferenciar busca e apreensão de sequestro, o sequestro, que é uma medida securatória, você precisa colocar nos estudos de vocês quando vocês forem estudar peças práticas ou quando você for estudar processo penal. Lá no estado do Pará, para facilitar a compreensão de vocês, o candidato tinha que representar na peça prática pela busca e apreensão do dinheiro que estava no cofre. Tudo bem? E quando você lia o problema, você via que o servidor corrupto tinha recebido propina e o dinheiro ele tinha colocado no cofre, busca e apreensão. Ao mesmo tempo, ele comprou uma Hilux para a mãe dele. Em relação à Hilux, sequestro. Tudo bem? Medida securatória. Quando você lê o artigo 60 e seguintes do Código, aliás, 60 e seguintes da Lei de Drogas, você vê que houve uma alteração legislativa, certo? Se não foi uma, foram duas. O artigo 60, o caput mesmo, já foi cobrado numa prova, na lista processual do MPU, cargo 45. A redação que caiu na premissa lá em 2010 já não é mais a mesma redação hoje. O juiz de direito não pode decretar de ofício
O juiz de direito não pode decretar de ofício medidas assecuratórias em relação aos bens dos narcotraficantes. O juiz de direito ele deve ser provocado pelo delegado de polícia ou pelo membro do Ministério Público, que são os legitimados, certo? Então, é um exemplo. Pode ser provocado, por exemplo, pelo delegado ou pelo membro do Ministério Público a se manifestar a respeito do sequestro, da apreensão. Então é muito importante que vocês saibam os 60 seguintes. O caput dos 60, a letra do caput já foi cobrada, só que na forma da redação antiga. Em 2010, numa prova de nível superior em direito, que era uma prova de analista processual do MPU, eram premissas, aquelas assertivas do CESP-SEBRASP, certo? Pessoal, eu tenho o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é uma infração penal. O tráfico de drogas, ele é uma infração penal antecedente. Tudo bem? E aí, o que acontece no tráfico de drogas? Se desenvolve toda uma operação, a utilização de interceptação telefônica, pode ser uma associação criminosa, pode ser uma associação para o tráfico, pode ser uma organização criminosa voltada para o tráfico, e aí se desenvolve uma interceptação telefônica com autorização da justiça, a apreensão do quê? A apreensão de droga, a apreensão de produtos químicos que são usados na preparação e produção de drogas, é desmantelado um laboratório, e aí você vai ver, durante as investigações, aonde ocorreu a lavagem de capitais. Tudo bem? E aí, quando você vai ter uma denúncia, que é a peça inaugural, cuidado, a denúncia às vezes é usada com outro sentido em aula de processo penal. Denúncia, peça inaugural. E você está vendo que é uma denúncia. É uma denúncia por lavagem de capitais. Na denúncia por lavagem de capitais, eu preciso mostrar pelo menos um lastro probatório mínimo. Eu preciso mostrar pelo menos que tem prova, ainda que pouca, mas tem, tá? Elementos de informação de que ocorreu um crime, aliás, uma infração penal antecedente. Tudo bem? Pode memorizar essa primeira tese do STJ. Pode memorizar essa primeira tese do STJ. Certo? Pode memorizar essa primeira tese do STJ. Tudo bem? Pedro Paulo, a teoria da cegueira deliberada do avestruz caiu lá em Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás. Pedro Paulo. Está no livro do professor Renato Brasileiro, um livro que ele escreveu com o falecido professor, nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes, e o professor Rogério Sanches. Teoria da cegueira deliberada do avestruz é a questão do dolo eventual, Pedro Paulo. Aí se você puder assistir o documentário, lógico, no final de semana, o documentário do Netflix que fala sobre o seriado, não o filme. O filme é horrível. O seriado documental sobre o furto do Banco Central. Tá bom? Bom, já assistiu. É esse aí. Exatamente. Vamos que vamos. Então tá aí, pessoal. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio. Tudo bem? Bastando com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683 de 2012, a presença de indícios suficientes que o objeto material de lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de um daqueles crimes mencionados nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Pessoal, a lei não tinha muita eficácia no ordenamento. Então, antes, depois. Como era antes, na época que Baltzer era concurseiro como vocês? Antes, eu tinha um rol taxativo de crimes antecedentes.
Antes eu tinha um rol taxativo de crimes antecedentes. Para eu ter lavagem de dinheiro, tinha que ser proveniente de um dos crimes antecedentes que estavam previstos nesse rol taxativo. A lei foi alterada em 2012. Como é que ficou depois da alteração? Depois da alteração, você fala em infração penal antecedente. Tudo bem? Você tem que lembrar, então aqui, ó, antigamente eu tinha um rol taxativo de crimes. E hoje eu tenho escrito lá infração penal. Então, quando você está estudando aula do Michael Procópio, ele vai falar que infração penal é gênero, da qual são espécies crime e contravenção. Então vamos usar 2. Na verdade, a tese 2 é muito parecida com a tese 3. Tá? A tese 2, ela é muito parecida com a tese 3. Só que eu queria passar para vocês algo. Pessoal, quando teve o furto do Banco Central, você tem um furto praticado por uma organização criminosa, um furto qualificado. Depois nós tivemos outros delitos que se seguiram. Mas, em regra, nós tivemos um furto qualificado. Tá? Furto qualificado estava no rol taxativo? Não. Só que ações decorrentes da organização criminosa, crimes praticados por organizações criminosas, estava. Quando você assiste o documento, vou até entrar aqui na frente, ó. Quando você assiste o documentário do Netflix, no capítulo número 3, quando vai falar das consequências para os investigados, que depois se tornaram réus e depois foram condenados, você vê um juiz que cuidou do caso explicando o que aconteceu. A pena foi depois mudada e reduzida porque não tinha definição, não havia definição do que era organização criminosa nessa época. Nós só tínhamos definição de organização criminosa na Convenção de Palermo. Quando você assiste o documentário do furto do Banco Central, é muito didático. Ele é assim, assista, acho que deve ter 3 episódios de 50 minutos. Quando você cumprir com a matéria do dia, vai lá e assiste, que você entende o que eu estou te falando agora. O juiz ele é muito didático ao explicar isso aqui. E você tem um exemplo real, com atores reais, com o juiz, com o procurador da República, com o delegado da Polícia Federal e com os agentes da PF, que investigaram o furto do Banco Central. Na época, o furto do Banco Central não estava aqui. O furto qualificado não estava aqui. Então, quando eles gastaram o dinheiro, aliás, o furto não estava aqui. Vamos melhorar a frase para vocês, meus alunos e alunas. O furto não estava aqui. Quando eles lavaram o dinheiro, como o furto não estava aqui, não tinha lavagem de dinheiro. Como o furto não estava aqui, não tinha lavagem de dinheiro. A lei era ruim na prática. Como é que eles colocaram os criminosos como é que houve o indiciamento e depois a questão da denúncia, processo e condenação por lavagem de dinheiro na questão do furto do Banco Central? Nas investigações se descobriu que tinha uma organização criminosa. Ações decorrentes da organização criminosa estavam aqui. Só que nós tínhamos um outro problema. A Lei 9.034 de 95 não definia o que era
organização criminosa. Se você pegar o histórico das organizações criminosas, do combate às organizações criminosas, eu estudei a Lei 9.034 de 95. Só caí em prova de concurso, porque na prática ela não tinha eficiência. Em 2012, mataram a juíza Patrícia Scioli, certo? E aí houve um pacote de crimes, houve um pacote de leis que endureceram e ajudaram a combater os crimes. Endureceram as penas e ajudaram a... aliás, houve um pacote de crime que endureceu penas de alguns delitos, tá? E nos ajudou, nós que eu falo, a polícia, a combater determinadas infrações penais. Tudo bem? E aí que muda. Infração penal antecedente, ó, tá falando infração penal. Infração penal, crime ou contravenção, lavagem de dinheiro. Pessoal, eles foram, com o passar do tempo, nós tivemos um aprimoramento no combate às organizações criminosas. Então, vou entrar aqui de novo. Quando eu estudava para concurso, eu tinha que saber a Lei 9.034 de 95. Mataram a juíza Patrícia Scioli. Veio um procedimento que está no Código de Processo Penal, que é o procedimento dos juízes sem rosto, que eles deliberam algumas questões relacionadas às organizações criminosas. Nessa lei que instituiu o procedimento dos juízes sem rosto, definiram organização criminosa. Tudo bem? Depois, pessoal, em 2013 veio a Lei 12.850, que é a que vocês precisam saber para a prova. Toda prova de delegado cai a 12.850 de 2013. Não tem jeito, toda prova pode colocar no estudo de vocês a cada uma semana ou a cada 2 semanas. Tudo bem? Quando você vem aqui, você vê que está infração penal antecedente. Agora eu tenho todas as infrações penais que rendam frutos para o criminoso. Se ele lavar o dinheiro, pô, eu posso pegar o cara por lavagem de dinheiro. Certo? Aqui, no passado, além da questão do furto não estar aqui, não se tinha definição de organização criminosa. Então, era um problemão. Hoje melhorou muito, porque nós temos definição do que é organização criminosa, eu já falei para vocês, e não existe mais esse rol taxativo de crimes antecedentes. Hoje eu falo infração penal antecedente. Quando eu falo infração penal é gênero, da qual são espécies crime e contravenção. Pensando na contravenção do jogo do bicho, lavagem de capitais. Baltzer, quer dizer, na verdade, não se pega o cara pela contravenção, não. Se pega pela lavagem do dinheiro oriundo da contravenção de jogo do bicho. Porque eu tenho a palavra infração penal. Você pode ver que quando eu tenho a tese número 3 do STJ sobre o assunto, e é muito parecida com a 2, tá? Eu não preciso descrever de maneira pormenorizada, exaustiva, o crime antecedente. É muito parecida com a 2. É mais fácil eu explicar para vocês isso agora, para que fique mais fácil o nosso aprendizado. Então hoje, pessoal, existe lavagem de dinheiro proveniente de contravenção do jogo do bicho. Tudo bem? Quero que vocês se atenham a isso, tá? Oi, Joana, obrigado pelo elogio. Sandra Gambini. Davi Monteiro. Vamos lá. Pessoal, obrigado. Olha só, o Pedro Paulo, ele nos ajudou aqui, mas isso, o Pedro Paulo está colocando uma decisão antiga no chat do YouTube. Participem, turma. Vamos lá, participem.
Faça a sua pergunta. Turma, Pedro Paulo foi certeiro. O Supremo diz no passado que não há organização criminosa, definição de organização criminosa. E até então nós pegávamos a Convenção de Palermo para definir o que era crime organizado. E aí o Supremo vem e decide do jeito que o Pedro Paulo colocou aí pra gente, de uma maneira assim. Muito obrigado por contribuir. Às vezes não dá pra gente saber todos os números e tudo, certo? Hoje está tudo resolvido, galera. Opa, quase que eu caí. Tomara que isso não vá para edição. Quase que eu caí aqui. Imagina eu cair ao vivo. Hoje já está melhor. Nós temos crime de organização criminosa, lá na lei 12.850 de 2013. 12.850 de 2013 define o que é crime organizado, certo? Então, hoje eu tenho lavagem de dinheiro proveniente de organização criminosa, de crime de organização criminosa, certo? Um dos últimos assuntos que eu falei, pessoal, inclusive, você sabe que passar em concurso você tem que revisar a matéria toda hora. Turma, quero que você se lembre, é hediondo o crime de formação de organização criminosa para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Foi assim que eu terminei a aula passada, certo? Vamos lá? Pessoal, olha a tese 4. Olha a tese 4, tá? Olha a tese 4. O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei 12.683 de 2012, estava adstrito aos crimes descritos. Nossa, pessoal, é difícil falar. Como é difícil às vezes ser professor. Olha a tese 4 e tente falar. Você que está sozinho aí assistindo a minha aula na sua casa, tente falar em voz alta. O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei 12.683 de 2012, estava adstrito aos crimes descritos no rol taxativo do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Basicamente, pessoal, a tese número 4, deixa eu vir para cá, a tese número 4, e vou entrar aqui de novo na frente. A tese número 4, para cá. A tese número 4, isso, é que aqui o fundo é verde, por isso é igual aquele Porta dos Fundos com o Gregório do Vivier. A tese número 4, ela pode ser cobrada em prova? Pode, porque ela norteia os processos que estão em curso no país. A tese número 4 é tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. A tese número 4 é tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, a 3 nada mais é do que um complemento da 2 e a 4 é isso aqui que eu pus aqui para vocês. Esse ponto aqui está resumido num fluxograma, não. Essa descrição que eu fiz para vocês. Eu só tinha lavagem de dinheiro de crime antecedente que tivesse no rol taxativo da antiga redação da Lei de Lavagem de Capitais. Então, Pedro, grande Wilsenberg manda sempre as perguntas lá pelo nosso chat não, pelo Messenger do Instagram, grande Wilsenberg, Romão. Pedro Paulo, nós vamos ver agora, meu querido, olha lá, é agora. Se não for agora, é daqui um slide. Vamos lá. Pessoal, olha que interessante. Essa matéria aqui caiu na PF. Seria uma parte teórica. Delegado PF 2021. Sebrasp. Você teria que estudar a doutrina. Fases da lavagem de capitais. Tudo bem? Grande Leonardo Miranda, meu querido, seja bem-vindo. Leonardo, você que me perguntou das guardas municipais e dos agentes de trânsito. Nossa, eu tô
Eu converso com vários professores. Se foi você, acho que foi você, né, Leonardo, que perguntou das guardas municipais e das autoridades de trânsito. Nossa, mas eu estou discutindo com os professores. Tá uma discussão boa, nunca ninguém tinha prestado atenção. Parabéns pela pergunta, viu? Muito boa a sua pergunta. É digna de... Dá pra gente escrever um texto. Dá pra gente escrever um texto sobre o assunto, viu? Muito legal a pergunta. Eu estou discutindo com os professores, tá bom? Isso. E assim, pessoal, não é porque eu sou professor, não, que a gente sabe tudo. A gente tem que ser humilde o suficiente e falar, nossa, mas a partir de uma pergunta de um aluno, eu acabei voltando num tema que eu nunca tinha prestado atenção. E aí que vem aquele ditado, né? O professor é um eterno aluno, tá bom? Sejam bem-vindos sempre na minha aula. Turma, essa matéria aqui caiu para delegado da Polícia Federal em 2021. Todos os livros e principalmente o nosso material em PDF, se você pegar, você vê as fases da lavagem de capitais. Aqui eles colocaram de uma maneira simples, tá? Porque eu estou lidando com uma tese do STJ. Na prova de delegado da Polícia Federal tem uma pergunta sobre isso, sobre as fases da lavagem de capitais. Tudo bem? Bom, a tese que nós vamos ler agora, ela versa sobre a necessidade ou não de você percorrer as 3 fases da lavagem de capitais, certo? Então, pessoal, vamos imaginar, menino é estelionatário, tá? Não tem associação criminosa, ele age sozinho. E aí ele é estelionatário. Tudo bem? Que depois eu respondo a questão da autolavagem. Ele é estelionatário, e aí vamos imaginar que ele passe, como no Ozark, ele passe o dinheiro para alguém fazer a lavagem de capitais. Então ele tem dinheiro vivo, aí ele passa para uma pessoa que vai lavar o dinheiro. Lavagem de capitais é um delito autônomo, pessoal. A pessoa pode ser punida só pela lavagem de capitais. Olha a matéria que tem hoje no Metrópole, se não se encaixa nisso. Se você acha que não se encaixa, assista Ozark. Até uma certa temporada de Ozark, ele só pratica a lavagem de capitais. Porque a lavagem de capitais é um delito autônomo. Pode ter o estelionato, o cara amealhou o dinheiro e entrega, lógico, para o cara lavar. Presta atenção, quem vai lavar o dinheiro, compra a criptomoeda. Aí a criptomoeda vai lá para cima. Ele pega a criptomoeda, converte em real, e aí ele compra embarcações, aeronaves e veículos. Aí depois de algum tempo, ele vende as embarcações, aeronaves e veículos e compra um apartamento, certo? E aí vai. Olha só, na prova da PF caiu as fases do branqueamento de capitais. O professor Luiz Flávio Gomes, se eu não estiver muito enganado, ele falava, se eu não estiver muito enganado, na Espanha não se fala lavagem, se fala branqueamento. Aí lá nos anos 90, eles iam chamar a lei de branqueamento de capitais. Só que daria uma conotação racista. O professor Luiz Flávio Gomes já falava isso, um visionário, já dizia isso lá nos anos 90. Tudo bem? Mas aqui é uma tese do STJ, certo? Vamos nos ater à tese. Bom, vamos comigo. O tipo penal do artigo 1º é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais, não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os 3 passos do processo de branqueamento. Tudo bem? Então, pessoal, para a prova de concurso, você precisa saber quais são as 3 fases: ocultação, dissimulação e reintrodução. Beleza. Para ter o crime, para haver o crime, para ter a ocorrência do crime de lavagem de capitais, não é necessário que se percorra as 3 fases. Para haver a consumação do crime de lavagem de capitais,
não é necessário que se percorra as 3 fases. Tudo bem? Então, olha o que nós temos. Em tese o tipo penal do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais consuma-se com com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica. Certo? Em Portugal, eu achei que fosse na Espanha, meu amigo Pedro Paulo. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Tese 6. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1º da 9.603/98, constitui crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes. O que eu acabei de falar para vocês. Já expliquei a próxima. O que eu tenho no seriado Ozark, num determinado ponto do seriado, como é que era o nome? Martin Bird, que é o Jason Bateman, né? Esse ator é fantástico. O Jason Bateman é um ator fantástico. Eu gosto muito do Jason Bateman. Tudo que ele toca, tudo que ele participa é muito bom. Na trama do Ozark, tem uma hora que ele só lava o dinheiro. O filho dele o filho também só trabalha com a lavagem de capitais. E aí, pessoal, a pessoa pode ser só autuada pela lavagem de dinheiro? Pode. Por isso que fala constitui crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes. Certo? E aí que vem também, eu já adianto a pergunta do nosso colega, que ele colocou no chat, sabiamente. Dá para ter autolavagem? Dá. A própria pessoa, vamos imaginar, aquele estelionatário que eu falei para vocês, deu o golpe, converteu em criptomoeda. Ele mesmo converteu em criptomoeda. Aí está em alta uma das criptomoedas. Ele tira o dinheiro, aliás, ele faz a conversão, e aí ele pega o dinheiro e compra carros e embarcações. Depois de um tempo, ele vende de novo os carros e as embarcações, pega o dinheiro vivo e compra de novo o criptoativo. Certo? Ele mesmo praticou estelionato lá atrás e, posteriormente, ele lavou o próprio dinheiro que ele obteve com o estelionato. Certo? Então, a pergunta que pode ser, grande Dan Surra, Los Porros Hermanos. Como é que era o Gus, né, do Porros Hermanos? Dan Surra. Pessoal, pergunta que eles podem fazer. Lavagem de capitais é crime autônomo? Sim. Tudo bem? Bom, aí entra na pergunta do Pedro Paulo. Você acha que foi o Pedro Paulo que falou? Só que assim, não existe lavar dinheiro por lavar. Tem que ter uma infração penal antecedente. Pessoal, tem que haver uma infração penal antecedente, tá? Então, olha o que ele fala aqui. Embora a tipificação de lavar dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem. Eu tenho que ter sempre uma infração penal antecedente. E aí vem a pergunta do nosso colega. A autolavagem. O que é a autolavagem? Que vocês vão ter que memorizar. O próprio estelionatário pegou o dinheiro que ele obteve com os golpes, converteu em criptomoeda. Aí foi para o alto a criptomoeda. O que ele faz? Converte em real. Aí ele pega o real, compra embarcação, aeronave e veículo. Depois ele vende tudo e compra um apartamento de luxo. Mas ele mesmo lavou o dinheiro do estelionato que ele cometeu outrora. Vamos lá, tá aí. Sim. O pessoal investia em lavanderias. Embora a tipificação de lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem. Isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu da infração antecedente do crime de lavagem, desde que sejam demonstrados
atos diversos e autônomos daqueles que compõem a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção. Tudo bem? Olha, se eu não estiver muito enganado, vocês que fizeram OAB em penal, eu mesmo tive uma professora que ela me recomendava ler o livro, aliás, usar para elaborar as peças, e depois na própria advocacia, quando eu exerci a advocacia, o Código Penal da Família Delmanto. O Código Penal da Família Delmanto, muito tradicional no estado de São Paulo, e tanto na capital como no interior. Família Delmanto, muito conhecida lá na capital, no interior, aliás, todo o território nacional. A família Delmanto, por si só, quando eles falam algo, é uma corrente doutrinária. A família Delmanto tinha uma tese que é interessante. Por exemplo, a questão de você comprar bens e valores com dinheiro obtido do tráfico seria mero exaurimento. Então, se eu não estiver muito enganado, uma parte da família Delmanto sustentava que seria mero exaurimento do crime de tráfico de drogas você comprar, você adquirir embarcações, veículos, aeronaves. Tudo bem? Então, pode ser que hoje alguém de renome, que seja advogado ou defensor público, que lecione e corre o risco até de ser adotado, corre o risco não, pode ser adotado por uma banca examinadora. Cuidado, pessoal, porque pode haver quem sustente ainda uma tese assim, do mero exaurimento, de você ter um mero exaurimento, certo? Então, peraí, tem muita... Lembrando, quinta turma afasta a condenação de José Dirceu por lavagem de... Porque... Peraí, os meios são... Isso. O Eisenberg depende do caso concreto. Não, tranquilo, Eisenberg. Eu precisava ver a data que ele cometeu o crime, Dan Sorra. Você tem... Ah, tá. Dan, corte com vê quando é que foi cometido o delito, tá? Vê quando é que foi cometido esse delito, do suposto delito do José Dirceu, por gentileza, do ex-parlamentar José Dirceu. Pessoal, vamos lá. O crime de lavagem de dinheiros, perdão, crime de lavagem de bens, direitos ou valores, crime de lavagem de bens, direitos ou valores, que é a lavagem de capitais, quando praticada na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. Pessoal, lembra sempre, crime permanente, aquele que a conduta se prolonga no tempo. Tudo bem? Quando eu falar objeto material, principalmente quando eu falar em lei de lavagens, é a coisa sobre a qual recai a conduta do agente.
tem que guardar, você que está prestando prova de delegado, aquele dispositivo do Código de Processo Penal. Enquanto não cessar a permanência, cabe a prisão em flagrante. O melhor exemplo de crime permanente é a extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está no cativeiro, a extorsão mediante sequestro é um crime permanente, aquele que a conduta se prolonga no tempo. Enquanto a vítima está no cativeiro, cabe prisão em flagrante. Por quê? Porque o crime é permanente. Enquanto não cessar a permanência, cabe prisão em flagrante, tá? Vamos que vamos. A aquisição de bens em nome da pessoa interposta... Ah, tá. Só para vocês, se perguntarem, lavagem de dinheiro, quando praticado na modalidade típica de ocultar, tá? Não esqueça isso. Eu não frisei. Crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente. Tudo bem? E, pessoal, não confunda. Sempre falo para vocês, não confunda objeto jurídico com objeto material. Objeto material é a coisa aqui sobre a qual recai a conduta do agente. Então, vou imaginar, ele obteve dinheiro com estelionato, converteu em criptomoeda, depois da criptomoeda ela foi para cima, converteu em real e aí comprou bens, embarcações, aeronaves. E aí você vê os objetos materiais. Tudo bem? Vamos lá. Obrigado, David, sempre dá ajuda no chat. Vamos que vamos. Olha lá. 9. A aquisição de bens em nome de interposta pessoa caracteriza-se como conduta em tese de ocultação ou dissimulação prevista no tipo penal do artigo 1º da 9.613 de 98, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia. Pessoal, lembra do laranja? Tá? Então, aquisição de bens em nome de interposta pessoa caracteriza-se como conduta em tese de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do artigo 1º da 9.613 de 98, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia, tá? Então, olha só, o criminoso, aquele que lava o dinheiro, certo? Usou interposta pessoa. Se ele usou interposta pessoa, dá para se falar, olha lá, adquiriu um bem e usou um nome de terceiro, adquiriu um bem e usou um nome de laranja, tá? Então tá lavando dinheiro, adquirindo um bem em nome de terceiro. Quando adquire um bem, lavando dinheiro, e para se adquirir esse bem, colocou em nome de terceiro, eu vou ter a ocultação ou dissimulação, certo? O que já é suficiente para oferecer a peça inaugural. Os crimes da lei de lavagem de capitais são de ação penal pública incondicionada, certo? Vamos lá, a 10. Eu não estou entendendo, Pedro, 366 do CPP, perdão. Não entendi, está fora do contexto, Pedro. A realização por período prolongado de sucessivos contratos de empréstimo pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fossem, sem que se esclareça a forma e a fonte de pagamento das parcelas, acrescidas de juros sem que isso represente em nenhum momento uma correspondente redução do padrão de vida do devedor, é apta a configurar em tese ato de dissimulação de origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de dinheiro que extrapole o mero recebimento de vantagens indevidas. Vamos lá. Pessoal, sabe aquele empréstimo, tá? Olha lá, para a gente pegar aqui, porque o pessoal está perguntando, vamos lá para não... Dan, o Davi consegue subir o chat para eu ler o todo que o Dan colocou aqui do... Sobe um pouquinho para mim o chat
Só para eu responder o Dan, senão vai colocando e eu não consigo. Isso. Então sobe mais um pouquinho para mim. Tá aí. Recebimento de propina habitualmente envolve ocultação ou dissimulação. Noronha ressaltou que a propina normalmente é recebida de forma clandestina, sendo inclusive esperado que nesses crimes. Tá? Não entendi. A Corte definiu que o recebimento da propina constitui um marco da consumação do delito de corrupção passiva na forma receber, sendo indiferente que o crime tenha sido praticado com táticas de dissimulação. É mais simples do que você imagina, Dan. Eles entenderam que não teve lavagem de capitais, simplesmente ele recebeu a propina de alguma maneira dissimulada. Aí só deixaram na corrupção. Sobe mais um pouquinho o chat para eu ver. Ficou clara só a corrupção. E como ele recebia a propina, pelo que eu entendi, ele recebia a propina de maneira dissimulada, o que não configurava lavagem de capitais. Foi o que eu entendi aqui lendo assim pelo que você colocou no chat. Eu teria que parar para ler o julgado. Aí o Pedro Paulo, na lei de lavagem de capitais não se aplica o 366. Os caras têm dinheiro. Porque aí ele espera prescrever. Porque assim, não existe o processo ficar suspenso ad eterno. Tá? Seria uma forma de você violar a questão da imprescritibilidade. Os caras têm grana. Se você aplica o 366, o cara some no mundo e espera prescrever. Tudo bem? É por isso que ele é julgado aonde ele estiver. Tá bom? O problema é quando... Dan, vou te corrigir só um... coloca o problema... Ocorre quando. Fica melhor quando você for escrever uma... Ocorre quando. Fica melhor, tá bom? Ocorre quando. O problema ocorre quando atos de ocultação de origem ilícita do produto do crime são simultâneos ou posteriores à solicitação da vantagem indevida. Vamos que vamos. Respondi as perguntas do chat. Vamos lá. Pessoal, tá aí, ó. Sabe aquele empréstimo consignado que a pessoa faz? Sabe o empréstimo consignado? Então você imagina que a pessoa fez vários empréstimos, tá? Fez vários empréstimos. Aqui está falando empréstimo pessoal. O funcionário público faz o consignado na fonte, na folha. Tudo bem? Então aqui a gente está falando do empréstimo pessoal. Então a realização por período prolongado de sucessivos contratos de empréstimo pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fossem, sem que se esclareça a forma e a fonte de pagamento da parcela acrescida de juros e sem que isso represente em nenhum momento uma correspondente redução do padrão de vida do devedor, é apta a configurar em tese ato de dissimulação da origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de capitais, que extrapole o mero recebimento de vantagem indevida. Vai ficar fácil para vocês. O sujeito vai no banco e pega empréstimo. O sujeito vai ao banco, pega empréstimo, tudo bem? E aí ele paga as parcelas do empréstimo, ele quita o empréstimo com juros, e quitando o empréstimo com juros, não há redução do padrão de vida. Tá? Em momento algum, quando ele quitou o empréstimo, certo? Mesmo com juros, não teve redução do padrão de vida. E aí, lavagem de capitais. Ele fez sucessivos contratos de empréstimo, pagou pelo que foi emprestado, acrescido de juros, e em momento algum houve redução da sua condição patrimonial. O STJ entende que isso é lavagem de capitais, tudo bem? Essa, como ela é maior, e você... Essa é a típica questão que o CESP aqui coloca, ele copia. Ela é grande, extensa, você já está cansado. Vamos lá, de 120 premissas, essa aqui já é 110. Tá? Ele não vai colocar essa aqui como a 10ª. Você já está lá no final da prova. Aí a hora que chega uma desse tamanho, uma premissa desse tamanho para você ler, até se lembrar, tá? Essa aqui é a típica
tese que pode, se você trocar aqui, tirar o 10 e escrever um número, o examinador pode usar a própria letra da tese para fazer a questão de prova. Tudo bem? Ah, entendi, Dan. Vamos. Pessoal, próximo tema. Nosso curso de legislação penal especial, interceptação telefônica. Interceptação telefônica é a Lei 9296 de 96, tá? Hoje, pessoal, eu acho mais fácil cair a captação ambiental. Hoje eu acho mais fácil cair a captação ambiental do que cair interceptação telefônica. Eu, Sérgio, como professor, tá? Acho mais fácil cair a interceptação ambiental do que a interceptação telefônica. Interceptação ambiental ou captação ambiental. Interceptação ambiental ou captação ambiental. Vai lá na letra da Lei 9296 de 96 que você verá a captação ambiental. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vou tomar uma água que minha voz está sumindo. Hoje, eu acho mais fácil e mais simples cair, captação ambiental. A captação ambiental foi introduzida na Lei 9296 de 96 pelo pacote anticrime, ou como diria o professor Fábio Roque, lei anticrime, certo? E acredito que possa até cair como peça prática num concurso cujo edital tenha a previsão da elaboração de uma peça prática. Vamos lá. Interceptação telefônica, Lei 9296 de 96. Pedro Freitas Tavares, olha, nós temos novidades no de delegado da Polícia Civil do DF. Daqui a algum tempo sai, vamos contar mais uns 2 meses, 2 a 3 meses, nós poderemos ter o edital, 40 vagas imediatas e 40 por cadastro de reserva. De delegada federal, eu não vi uma notícia da PRF. Sim, Fábio Roque é mestre. Vamos lá. A alteração da competência não torna inválida a decisão da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito. Tudo bem? Olha lá, pessoal. Vocês vão guardar o CESP-SEBRASP, ele cobra essa premissa, essa tese do STJ, ela é cobrada assim nas provas do CESP-SEBRASP. A posterior declinação de competência do juízo não torna ilícita a prova produzida na interceptação telefônica. Certo? É assim que cai na prova. Vou ler para vocês anotarem em algum lugar. Ou a Sol coloca aí no material. A posterior declinação de competência do juízo não torna ilícita a prova produzida na interceptação telefônica. Não torna ilícita a prova produzida na interceptação telefônica. A posterior declinação de competência do juízo não torna ilícita a prova produzida na interceptação telefônica. Vamos lá. Pessoal, vamos imaginar, uma pessoa é achada morta, uma pessoa é encontrada morta dentro do veículo com 3 tiros no rosto, tá?
Num primeiro momento, é instaurado um inquérito de homicídio, certo? Bom, quando você está estudando a lei de interceptação telefônica, tá? Interceptação telefônica, o que é interceptação telefônica? Interceptação telefônica é a captação, interceptação telefônica é a captação da conversa desenvolvida por interlocutores, tá? Interceptação telefônica é a captação da conversa desenvolvida entre interlocutores por um terceiro desconhecido deles. Então, quando você pega a matéria interceptação telefônica em sentido estrito, o que é interceptação telefônica em sentido estrito? Interceptação telefônica em sentido estrito é a captação da conversa desenvolvida entre interlocutores por um terceiro desconhecido deles. Captação da conversa desenvolvida entre interlocutores por um terceiro desconhecido deles. Tá? Lógico, a interceptação telefônica, em sentido estrito, depende de autorização judicial. Um dos requisitos da interceptação telefônica é o juiz que decreta a interceptação telefônica no inquérito. O juiz que decreta a interceptação telefônica no inquérito deve ser o competente para julgar a ação penal. Repetindo, o juiz que decreta a interceptação no inquérito, ele deve ser competente para julgar a ação penal. Só que eu estou investigando um homicídio. Eu tenho alguns alvos que podem... Eu posso estar diante de um mandante e dos executores. O que eu faço? Eu coloco o mandante e os executores no grampo. Eu peço ao juiz, e a lei fala em requerimento e não em representação, eu faço o requerimento de interceptação telefônica, que para a doutrina é interceptação telefônica em sentido estrito. Eu tenho os executores conversando com os mandantes, certo? Eu tenho executores e mandantes conversando. Eu tenho executores e mandantes conversando. E eu captando, eu e meus agentes, nós, policiais civis, nós captando a conversa com autorização da justiça. Só que o sujeito está com três... Quando nós vamos ler o laudo do local do crime, a equipe, juntamente com o delegado, os policiais civis descobrem que não é um homicídio, na verdade é um latrocínio. Só que eu pedi a interceptação telefônica no tribunal do júri, achando que era um homicídio, quando na verdade não é um homicídio, é um latrocínio. E o latrocínio é julgado na vara criminal. Tudo bem? Então, aquele juiz que eu achava que era o competente, não é o competente para julgar a ação penal. Então, eu achava que era um homicídio, pedi a interceptação no tribunal do júri. Depois, durante a investigação, eu descobri que era um latrocínio. Pô, não é o júri, quem julga é a vara criminal. Então vai haver a declinação de competência. Eu tenho que avisar o promotor de que não é um homicídio, é um latrocínio. E o promotor pede ao magistrado que decline a competência. E aí sai do tribunal do júri e vai para a vara criminal. Mas aí, Baltzer, tudo que foi produzido na interceptação telefônica perde? Não. Olha lá, que o CESP gosta. A posterior declinação de competência do juízo... A posterior declinação de competência do juízo não torna ilícita a prova produzida na interceptação telefônica. Beleza? Johnny Totino caracteriza a nulidade de interceptar advogado com cliente? Sim, se o advogado não estiver cometendo crime algum. O advogado não está cometendo crime algum, não pode, tá? Beleza? Aí não pode. Agora, se o advogado estiver envolvido em práticas criminosas, estiver envolvido com ilícitos penais, aí é possível. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, é admissível a utilização da técnica da fundamentação per relationem para a prorrogação da interceptação telefônica, quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação
da medida originária? Então, olha só, é admissível a utilização da técnica da fundamentação per relacionem? Você faz menção, tá? Pessoal, e aqui é muito importante. Dan, só um minutinho. Olha só. Vamos lá. Prazos da interceptação telefônica. Prazo da letra da lei. Prazo da letra da lei, 15 dias. Prorrogáveis por mais 15. Certo? A letra da lei fala que eu posso prorrogar a interceptação telefônica por 15 dias. Então eu tenho 15 dias prorrogáveis por mais 15. O STF vem e fala que é possível a prorrogação da interceptação telefônica, tá? Desde que o fato seja complexo. E cada vez que eu vá no judiciário, e cada vez que eu tenha que prorrogar, eu peça para o juiz, certo? Bom, como às vezes eu tenho uma interceptação que possa durar, eu posso ter uma interceptação que dure meses, cada vez que vai pedir lá, o juiz faz a fundamentação per relacionem. Ele menciona decisão anterior, tá? É lógico, eu tenho que manter, desde que mantidos os pressupostos que autorizaram a primeira interceptação. Agora um detalhe que eu coloco para vocês. O STF, que é isso que vai cair em prova, porque isso foi debatido novamente. Já havia caído na prova da AGU em 2008, prova feita pelo CESP-SEBRASP. É possível a prorrogação da interceptação telefônica de forma sucessiva? Sim, é possível. O CESP-SEBRASP cobrou isso na AGU em 2008. É possível a prorrogação da interceptação telefônica de maneira sucessiva? Sim, desde que o fato investigado seja complexo. E ele não coloca um prazo, o Supremo Tribunal Federal. Isso já tinha sido cobrado em prova, porque já era debatido nos anos 2000. Voltaram a debater agora nos anos 2020. Mantiveram o mesmo entendimento. Pode prorrogar? Pode. Pode prorrogar de maneira sucessiva? Pode. Só que eu tenho que pedir para o judiciário a prorrogação. É óbvio. Tá? Pessoal, quem coloca prazo é o STJ. Tem 2 julgados do final dos anos 2000. Tudo bem? Tem 2 julgados do final dos anos 2000 que colocam um prazo. Certo? Eu tenho 2 julgados do final dos anos 2000 lá no STJ. Então, uma interceptação durou 2 anos, tá? Uma interceptação, ela durou 2 anos. Uma interceptação durou 2 anos. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu num julgado que a interceptação, a prova produzida na interceptação telefônica, que durou 2 anos é ilícita. A prova produzida na interceptação telefônica que durou 2 anos, ela é ilícita por constituir uma devassa a com crase intimidade da pessoa. Repetindo, o STJ num julgado considerou ilícita a prova produzida na interceptação telefônica que durou 2 anos por constituir uma devassa a com crase intimidade da pessoa. Certo? Houve um segundo julgado, perto do final dos anos 2000, em que a interceptação telefônica durou 660 dias. Então, nós temos 2 julgados, certo? 2 julgados que colocaram um limite no prazo da interceptação telefônica. Tudo bem? Precisa ficar antenado nisso. Aí, pessoal, vamos lá. Antes de eu responder as perguntas. O artigo 6º da Lei 9296 não restringe a Polícia Civil a atribuição para a execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente. Espera aí que eu vou tomar uma água aqui, que minha voz está sumindo. Espera aí, não é esse aqui. Então, pessoal, nós vamos ver uma questão da PM conduzindo o procedimento de interceptação telefônica. Deixa eu só tomar uma aguinha.
Vamos lá. Olha o que diz aqui. Olha o que diz a tese número 3. Olha o que diz a tese número 3. O artigo 6º da Lei 9296 de 96 não restringe a CUNCRASE, Polícia Civil, a atribuição para execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente. Bom, o que nós temos? A letra do artigo 6º fala que cabe à Polícia Civil conduzir o procedimento de interceptação telefônica. E aí nós temos um julgado do final dos anos 2000, lá para 2010, se eu não estiver muito enganado, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, lá do estado do Rio de Janeiro, teria conduzido um procedimento de interceptação telefônica. Tá? Então, tem um julgado do final dos anos 2000 de que a Secretaria de Assuntos Penitenciários, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, ela conduziu o procedimento de interceptação telefônica e foi considerado uma prova ilícita. Pessoal, quando eu falo em quem pode pedir a interceptação telefônica, você tem que pensar, a Lei 9296 de 96, ela fala que o delegado de polícia pode pedir a interceptação telefônica. A Lei 9296 fala ainda que o promotor de justiça ou o procurador da República, eles podem pedir a interceptação telefônica, tudo bem? Nenhum problema, eles podem pedir a interceptação. Não há problema algum. Promotor de justiça ou procurador de justiça podem pedir a interceptação telefônica. Vocês têm que pensar agora, a Lei 9296 de 96, a letra da Lei 9296 de 96, vocês têm que raciocinar de acordo com a estrutura do processo penal. Você tem que ler a 9296 de 96 de acordo com os princípios que regem o processo penal. Lá está escrito que o juiz pode decretar de ofício a interceptação telefônica. Poderia ter sido mudado com o pacote anticrime? Poderia ter sido mudado com o pacote anticrime. Tá? Lá está falando que o juiz pode decretar de ofício a interceptação telefônica. Mas vocês viram, com o advento do pacote anticrime, os legisladores suprimiram os artigos de lei em que nós tínhamos o juiz quando o juiz tinha a possibilidade de, sem ser provocado, decretar uma cautelar. Tudo bem? Nós tivemos mini reformas do Código de Processo Penal, nós tivemos alterações em leis penais especiais, mas não mexeram na 9296 de 96, poderiam ter mexido, certo? Bom, nos anos 2010, lá para 2015 ou 2014, o que aconteceu? O que nós tivemos? Policiais civis de um determinado município em Minas estavam envolvidos com crimes, com ilícitos penais. Então, policiais civis de uma comarca estavam envolvidos com crimes, certo? Bom, um legitimado pediu a interceptação telefônica. Ótimo. Quem deveria ter conduzido, na minha opinião, a interceptação telefônica? Se eram policiais civis que estavam envolvidos com crimes, quem deveria ter realizado o grampo deveria ter sido a Corregedoria de Polícia, os delegados que lá estão junto com as equipes. Porém, quem conduziu o procedimento não foi a Polícia Civil, no caso a Corregedoria. Quem conduziu foi a Polícia Militar. Então tem um julgado, se eu não me engano, é da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que fala lá que a prova produzida, que excepcionalmente, a prova produzida
na interceptação telefônica conduzida pela PM é lícita, tá? Então, o ministro Gilmar Mendes, tá? Ele disse, e assim foi seguido, que excepcionalmente a Polícia Militar pode conduzir o procedimento de interceptação telefônica. E a prova produzida nessa interceptação telefônica conduzida pela PM é uma prova lícita. Tudo bem? Pessoal, nós tivemos no final dos anos 2000 a CPI do Grampo. E aí, algumas instituições tinham equipamento de realização de interceptação telefônica. Tiveram que entregar nos lugares devidos, certo? À época, o CNJ editou regras e cada vez nós tivemos o aprimoramento das regras do CNJ em relação à interceptação telefônica. Quer dizer, eu tenho, além da letra da lei, eu tenho julgados do STJ, do STF e mais um regramento, do CNJ, no que concerne a matéria interceptação telefônica. Certo? Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que tá aí. Pedro, teve um outro, teve no Mato Grosso, teve em Minas, eu acho, também. Eu não vi do Wiesenberg, eu não entendi a questão do motorista do Lula. Eu não tô vendo o artigo, eu tô sem o artigo 2º aqui, meu jovem. Depois você me manda no meu Instagram a tua pergunta. Deixa eu tomar mais água aqui, que faltam só 15 minutinhos, mas eu vou tomar mais água aqui porque tá sumindo a minha voz. Bom, vamos lá. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Tudo bem? Então, olha só. Denúncia anônima, sempre usem com aspas, tá? Denúncia tem um sentido técnico no processo penal. Aqui eles usam jargão policial. Denúncia anônima é aquilo que nós entendemos como notícia, crimes, inqualificada. Certo? A notícia crimes inqualificada, o que é notícia crimes? Notícia crimes é um meio que o delegado de polícia, é a forma que o delegado de polícia, é como o delegado de polícia toma conhecimento da prática de uma infração penal. Então, notícia crimes é a forma que o delegado de polícia ele toma conhecimento da prática de uma infração penal. Pode ser uma notícia crimes de cognição direta, indireta ou coercitiva ou forçada. A denúncia anônima, ela está dentro das atividades rotineiras do delegado de polícia. Receber denúncia anônima, você está falando nas atividades rotineiras do delegado. Eu tenho que toda hora olhar lá o sistema de denúncia anônima, para ver se tem algo de grave ali que eu preciso agir de maneira imediata. Agora, pessoal, pode ter uma denúncia anônima, certo? E a partir dessa denúncia anônima, eu consegui colher um elemento de informação. Então eu tenho a denúncia anônima e tenho investigações preliminares. A partir da denúncia anônima. Então vamos imaginar,
ligaram no sistema 197 da Polícia Civil do Distrito Federal. Houve a denúncia anônima. A partir da denúncia anônima, eu realizei investigações preliminares. Então, olha, presta atenção, eu não instaurei inquérito, tá? Eu não instaurei inquérito ainda. Eu tenho denúncia anônima e aí eu tenho investigações preliminares, tá? Vamos imaginar, a partir das investigações preliminares, eu tenho a instauração de um inquérito. Então eu tenho todo um percurso para seguir. Eu tenho todo um percurso a ser seguido. Olha lá, veio a denúncia anônima, investigações preliminares, inquérito policial. Beleza? Beleza. O inquérito pode já estar... Vamos imaginar que pode acontecer do inquérito já estar tramitando também. Um fato relacionado a um crime hediondo, tem um fato relacionado a um crime hediondo, a apuração do crime hediondo já está ocorrendo no inquérito, mas aí vem um fato, uma denúncia anônima, certo? E a partir dessa denúncia anônima, eu vou lá e faço algumas diligências, investigações acerca dessa a partir dessa denúncia anônima. Só que aí eu vejo que não tenho mais como seguir adiante. Eu tenho a denúncia anônima e as investigações preliminares. Eu não tenho depois como ir adiante. E aí o que me resta? Me resta a interceptação telefônica. Uma das frases que o CESP gosta, Sebrasp, o juiz vai deferir a interceptação telefônica, quando não houver outros meios de prova disponíveis. Então, presta atenção, tem a denúncia anônima, tem a investigação preliminar. Depois disso, eu não tenho mais outros meios de prova. Quando eu não tenho mais outros meios de prova, se eu conseguir os outros requisitos, eu consigo pedir uma interceptação telefônica. Por isso que está escrito aqui, ó, tese número 4. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Tá? Então, tenho a denúncia anônima, tenho as investigações preliminares, o inquérito já pode estar tramitando faz tempo, só que aí, pessoal, chega num ponto que não vai mais para frente. Não há outros meios de prova disponíveis, que a gente vai ver agora. Outra tese do STJ, e essa aqui é importantíssima, que você até pode ficar em dúvida. Deixa eu tomar uma água aqui. Minha voz está indo, ainda bem que está acabando aqui a aula. Essa frase, quando não houver outros meios de prova, é um dos requisitos para se definir um dos 4 requisitos para se definir a interceptação telefônica. Minha mãe fala que eu tomo de guti-guti, desde criança. Ai. Olha só, essa é interessantíssima. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis. Até aqui, você tem uma frase que o CESP gosta, é essa aqui, ó. Você tem uma frase que o CESP gosta, é essa. Tudo bem? Se tem uma frase que o CESP gosta, é essa. Só que, grande Davi Monteiro, nós não queremos só essa, eu não quero só essa parte dessa tese. Eu preciso da tese toda.
que é a tese toda que vai cair em prova porque é novidade. Novidade não, é uma matéria que assim, às vezes o aluno deixa passar batido, questão das teses da STJ. Por muito tempo caiu essa frase aqui, eles faziam, ao elaborar as premissas, eles colocavam essa tese, um dos requisitos, tá? Só que agora é interessante, turma, aqui pode gerar uma confusão e essa confusão ela servir para o examinador fazer uma pegadinha. Pessoal, quando eu chego num beco sem saída, cheguei num beco sem saída, não tem aquela figurinha do John Travolta no Pulp Fiction? Ou é um GIF? Pessoal, não tenho mais como caminhar, não há mais prova, eu não tenho mais meios de prova, eu não tenho mais outros meios de prova disponíveis. Tudo bem? Então vamos lá. O juiz que decretar a interceptação, ele vai ser o competente para julgar a ação principal. Eu preciso que o crime cometido seja punido com pena de reclusão. O crime cometido, para eu poder interceptar o telefone do criminoso, ele tem que ser punido com reclusão. Eu tenho que ter indícios de autoria ou participação na infração penal. Indícios de autoria ou participação na infração penal. Mas aí é relativizado, porque eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Vamos imaginar, igual aquele filme Caçadores de Emoção, o antigo, que eles usavam máscaras dos presidentes da República para assaltar. Certo? Quantos e quantos filmes você... o próprio... Nossa, como eu tô antigo. Pô, o próprio... Casa de Papel, La Casa de Papel. Eles não estão com aquela máscara lá? Você não sabe quem são os criminosos, eles usam codinomes. Então, dá para relativizar. Quando você tiver os dados qualificativos, ok. Porque um dos requisitos para se definir a interceptação telefônica, indícios de autoria ou participação na infração penal. Balter, mas os caras estão mascarados. Bom, aí dá para relativizar. E eu tenho como requisito para se definir a interceptação telefônica, quando não há outros meios, quando não há, do verbo haver, outros meios de prova disponíveis. Só que advogados de defesa e defensores públicos começaram a questionar a prova produzida na interceptação telefônica e começaram a questionar a própria interceptação telefônica e questionaram o deferimento da interceptação telefônica. O que os advogados e defensores passaram a sustentar? Olha, na época em que foi deferida a interceptação telefônica, existia outros meios de prova. Então, advogados e defensores passaram a sustentar nos tribunais que, na época do deferimento da interceptação, o delegado poderia ter usado outros meios de prova e deixado por último a interceptação. A interceptação telefônica, pessoal, ela só vai ser usada em último caso, quando tiver um beco sem saída. Certo? E aí, pessoal, começaram a questionar o deferimento da interceptação telefônica. Tá? Começaram a questionar se foi observado o requisito ou não. Bom, eu pedi interceptação telefônica. Foi deferida? Foi deferida. Eu mostrei na época que não tinha mais outro meio de prova. Se o advogado e o defensor começarem a questionar nos tribunais, falar, olha, o delegado, nessa época, poderia produzir tal prova, tal prova, tal prova. Então, olha como é que ficou o julgado.
A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo o ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no artigo 2º, inciso 2º, da 9296 de 96. Então, pessoal, eles não vão ter que me chamar para falar nos autos. Não é o promotor de justiça nem o procurador da República que vai defender o que eu pedi à época. Se a defesa está questionando, se a defesa está falando nos autos que na época que o delegado pediu existiam outros meios de prova, quem tem que demonstrar é a defesa e não o Ministério Público, é a própria defesa, tá? É a própria defesa que vai ter que demonstrar nos autos do processo que quando foi pedida a interceptação telefônica, o delegado tinha outros meios de prova. Então, quem tem que demonstrar a violação é a defesa. E não o promotor ter que ficar se justificando e não o procurador da República ter que defender o trabalho do delegado lá nos autos do inquérito. Tudo bem? Pessoal, eu tô sem... eu tenho 46 anos. Pessoal, eu tô sem voz. Sim, aquela máscara, eu queria ter aquela máscara. Pessoal, eu vou encerrar aqui, nós temos 1h31 de gravação, são 10h50. Eu estou ao vivo em definitivo para todo o Brasil. Queria agradecer o Davi Monteiro, queria agradecer a Sol, os que puseram perguntas aqui, eu peço para me mandar via Instagram, tudo bem? Eu consegui atingir 1h30, mesmo com a voz rouca. Amanhã, pessoal, eu vou estar aqui às 19 horas, ao vivo. Então amanhã, sexta-feira, 19 horas, com mais teses do STJ sobre legislação penal especial. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, meus amigos, um beijo para as meninas. Obrigado, Sol, pela sua ajuda. Obrigado, Davi, por mediar o chat. Queria agradecer a todos vocês mesmo. A audiência de vocês é um sinal de prestígio para nós, do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso virtual jurídico preparatório para concursos públicos do país. Até amanhã, sexta, às 19 horas. Tchau.